Primeira questão. Nas figuras que se seguem, um estudante propôs 4 tipos de ligação para uma lâmpada ser acesa por uma pilha. A lâmpada está corretamente ligada, ou seja, vai acender apenas nas ligações das figuras. Letra A, 1 e 2. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 1, 2, 3 e 4. Letra D, 2 e 3. Letra E, 2, 3 e 4. Para responder essa questão com segurança, temos que entender como é que é constituída uma lâmpada. Então, ela tem uma rosca metálica e tem uma parte aqui inferior que é de um material isolante. Porém, esse fundo aqui da lâmpada é de um material condutor. Qual é a ideia? Eu tenho aqui um bulbo de vidro e um filamento de tungstênio. E o funcionamento da lâmpada é algo bem básico. Se eu estabelecer uma diferença de potencial nas extremidades do filamento de tungstênio, ele vai ficar tão quente, tão quente, tão quente, devido ao efeito Joule, que ele vai passar a emitir luz. Então, como é que eu vou submeter esse filamento a uma diferença de potencial? Eu vou ligar uma extremidade dele ao fundo, aqui, ó, que é metálico, e a outra extremidade à rosca. Então, basicamente, para a lâmpada funcionar, eu tenho que ligar esse fundo aqui, um certo potencial elétrico, e ligar a rosca a um potencial elétrico diferente, para que eu tenha uma diferença de potencial. E é bom saber que essa ordem não importa. O que eu preciso é estabelecer uma diferença de potencial. Eu poderia ligar aqui ao polo negativo da pilha e aqui ao polo positivo, ou seja, eu poderia inverter. E mesmo assim a lâmpada funcionaria. Agora que a gente recordou como funciona uma lâmpada, fica fácil analisar qual é a instalação correta, qual é a ligação correta. Ou seja, em qual ou em quais situações a lâmpada vai acender. Então, nesse caso, ó, liguei o fundo aqui da lâmpada ao polo positivo e a rosca eu liguei aqui, ó, ao polo negativo, estabelecendo uma diferença de potencial entre as extremidades, ó, do filamento de tungstênio. Então, nesse caso, a lâmpada vai acender. Na figura 2, a única coisa que eu fiz foi inverter os polos. Liguei a rosca ao polo positivo e liguei o fundo da lâmpada ao polo negativo. Mais uma vez, estabeleci uma diferença de potencial entre as extremidades do filamento de tungstênio. Ou seja, o que é que vai acontecer? A lâmpada vai acender. Agora, a figura 3. Será que essa lâmpada acende? Eu liguei a rosca ao polo negativo da pilha e liguei a rosca também ao polo positivo da pilha. O que é que está acontecendo, Marivaldo? Eu peguei apenas uma extremidade do filamento de tungstênio e liguei ao polo positivo e ao polo negativo. Ou seja, eu não vou estabelecer uma diferença de potencial entre as extremidades do filamento. Consequentemente, não vai ter corrente elétrica. E na realidade, eu fiz uma coisa aqui erradíssima. Na realidade, eu liguei os polos da pilha entre si. Eu provoquei o que nós chamamos de curto-circuito. Eu peguei um fio e liguei os polos da pilha. E aí o que acontece com essa pilha? Ela se descarrega rapidamente. E a lâmpada não funciona porque, mais uma vez, porque eu não estabeleci uma diferença de potencial entre as extremidades do filamento de tungstênio. Logo, a figura 3, a lâmpada não funciona. A figura 4, o que foi que eu fiz? Eu peguei o fundo da lâmpada e liguei aos polos da pilha. Então, mais uma vez, o que é que eu provoquei? Um curto-circuito. Eu peguei os polos da pilha e liguei através de um fio. O que é que vai acontecer? A pilha vai se descarregar rapidamente. Agora, olhando para o filamento de tungstênio, mais uma vez, só a extremidade dele está ligada à pilha. A outra não. Você não estabeleceu uma diferença de potencial.
Ou seja, o filamento não vai ser percorrido por uma corrente elétrica. Conclusão, na instalação aqui da figura 4, a lâmpada também não funciona. Sendo assim, a resposta correta é a letra A. A lâmpada vai acender apenas nas ligações referentes à figura 1 e à figura 2. Segunda questão, um fusível de 5 amperes é aquele que permite a passagem de uma intensidade de corrente elétrica máxima de 5 amperes. Um eletricista que desconhecia as leis da eletricidade precisava inserir um fusível de 15 amperes num ramo de circuito. Como não o possuía, usou dois fusíveis, um de 5 amperes e outro de 10 amperes, e os ligou em série como mostra a figura. A máxima intensidade de corrente que atravessa o trecho AB é... Então vamos lá, esse eletricista não entendia absolutamente nada de fusíveis. Um fusível de 5 amperes é um fusível que ele só resiste a uma corrente elétrica até 5 amperes. Se a corrente elétrica for superior a 5 amperes, o que é que acontece? O filamento que tem dentro do fusível, ele vai se fundir, ou seja, se romper, interrompendo a passagem da corrente elétrica. Sendo assim, nessa ligação que ele fez em série, ou seja, a corrente elétrica que passa pelo fusível 1 vai passar também pelo fusível 2, essa instalação como está feita só vai poder funcionar até uma corrente máxima de 5 amperes. Por quê? Porque se a corrente for superior a 5 amperes, esse fusível aqui já queima, interrompendo a passagem da corrente. Sendo assim, a resposta correta é a letra A. A corrente máxima que vai poder passar por esse circuito corresponde a uma corrente de 5 amperes. Terceira questão. Em alguns aparelhos eletrônicos, há um fusível de proteção contra uma sobrecarga de corrente. Na tabela temos uma relação entre aparelho e fusível protetor. Então, olhando a tabela. Aparelho A, o fusível protetor é de 5 amperes, é o fusível F1. Aparelho B, o fusível de proteção, é um fusível de 10 amperes, é o fusível F2. Aparelho C, o fusível de proteção é o fusível F3, de 8 amperes. E o aparelho D, o fusível de proteção é o fusível F4, de 6 amperes. Os 4 aparelhos foram ligados no circuito da figura. E, devido a uma diferença entre a tensão nominal do aparelho e a tensão da rede elétrica, as intensidades de corrente não foram as esperadas. Podemos afirmar que funcionarão adequadamente os aparelhos. Então vamos à resolução. A fim de proteger os aparelhos, cada aparelho tem um fusível lá embutido nele. O aparelho A, um fusível de 5 amperes. Ou seja, se a corrente elétrica que chegar nesse aparelho for superior a 5 amperes, o fusível vai queimar, fazendo com que o aparelho não seja danificado. O aparelho B, ele tem embutido um fusível de 10 amperes, o aparelho C, um fusível de 8 amperes, e o aparelho D, um fusível de 6 amperes. Assim eles foram projetados. Porém, houve uma divergência entre a diferença de potencial, ou seja, a tensão, que era esperada para esses aparelhos aí, serem submetidos, e a tensão real lá da rede elétrica. Sendo assim, a corrente elétrica que iria circular pelos aparelhos, na prática, era diferente da corrente elétrica esperada. E vamos ver quais são os aparelhos que vão funcionar. Primeiro, se o fusível é de 5 amperes, ele vai interromper a passagem da corrente. Ele vai queimar, já que a corrente elétrica é de 6 amperes. Logo, o aparelho A já não funciona. Vamos ver o aparelho B. O fusível é de 10 amperes e a corrente que está chegando é de 8 amperes. Então, esse aparelho aqui vai funcionar, porque a corrente elétrica que vai passar por ele é inferior à corrente elétrica necessária para queimar o fusível. Então, vamos ver o aparelho C. O fusível é de 8 amperes e a corrente que está chegando é de 12 amperes. Então, ele vai queimar. E o aparelho D? O aparelho D, o fusível é de 6 amperes e a corrente elétrica que está chegando é de 5 amperes. Então, não tem problema, o fusível não vai queimar e esse aparelho aqui também vai funcionar. Sendo assim, a resposta correta corresponde à letra D. Quem é que vai funcionar? Os aparelhos B e D.
Questão 4. Nas 3 figuras estão representadas 3 tentativas de se acender uma lâmpada e inserir no circuito corretamente um amperímetro e um voltímetro, ambos ideais, para se medir a intensidade de corrente e a tensão nos seus terminais. Estão corretamente associados os aparelhos. Letra A da figura A apenas, letra B da figura B apenas, letra C da figura C apenas, letra D das figuras A e B apenas e letra E das figuras B e C apenas. Então vamos lá, a gente sabe basicamente como é que se liga um amperímetro e um voltímetro a um circuito. O amperímetro, ele sempre é ligado em série com o aparelho que você quer medir a passagem da corrente. Como assim? A corrente elétrica que passa pelo aparelho também tem que passar pelo amperímetro. Já o voltímetro não, ele é ligado em paralelo, ou seja, ele é ligado diretamente aos terminais do aparelho. Então vamos ver aqui. Por exemplo, o amperímetro está ligado corretamente, a corrente elétrica passa pelo amperímetro e vai passar pela lâmpada, correto? Mas o voltímetro, ele está em série. A corrente elétrica que vai passar pela lâmpada também vai passar pelo voltímetro. Ele está ligado em série. Não pode. Ele tem que ser ligado em paralelo. Ou seja, ele tem que ser ligado aos terminais da lâmpada. Desta forma, eu não tenho uma ligação correta. Vamos analisar agora a figura B. A corrente elétrica que passa pela lâmpada passa pelo amperímetro. O amperímetro ele está ligado em série com a lâmpada. O amperímetro está ligado corretamente. Agora, e o voltímetro? O voltímetro ele está ligado diretamente ao gerador. Ele está ligado em paralelo com a lâmpada. Sim, Marivaldo, mas você disse que o voltímetro ele vai estar ligado aos terminais da lâmpada. Certo. Aqui está ligado a esse terminal e a esse outro terminal aqui da lâmpada. E o amperímetro? Se o amperímetro é ideal, ele não altera nada nesse circuito elétrico. É como se ele não existisse aqui. É como se eu estivesse ligando diretamente esse voltímetro a esse terminal aqui da lâmpada. Traduzindo, tanto a lâmpada quanto o voltímetro estão ligados diretamente aos polos da pilha. Ou seja, a lâmpada e o voltímetro estão numa ligação em paralelo, como deve ser ligado o voltímetro. Então, eu utilizei corretamente aí o amperímetro e o voltímetro nesse circuito em questão. Então, a figura B está correta. Então, vamos ver aqui a figura C. O amperímetro ele está em série com a lâmpada, ou seja, a corrente que percorrer a lâmpada, ela vai percorrer o amperímetro. Não, o amperímetro ele está ligado aí indevidamente. Ele está ligado diretamente aos polos da pilha. O que é que vai acontecer com esse amperímetro, Marivaldo? Ele vai queimar, tá ok? Se você liga um amperímetro direto aos terminais de uma pilha, ou seja, direto a uma tomada, por exemplo, ele queima automaticamente. O amperímetro deve ser ligado sempre em série, nunca em paralelo, nunca diretamente aos terminais de um gerador. Então, essa ligação aqui está errada. E o voltímetro, que deveria estar ligado em paralelo, ou seja, diretamente aos terminais da pilha, ele está ligado em série com a lâmpada. Ou seja, a corrente elétrica que passar pela lâmpada vai passar pelo voltímetro. E pode, não, numa situação como essa, a lâmpada não funciona. O voltímetro sempre deve ser ligado em paralelo, como ocorreu na figura B. Ou seja, a resposta correta é a letra B. Os aparelhos estão corretamente ligados apenas na figura B. Questão 5. Na figura temos alguns fios conectados uns aos outros por 2 nós. Algumas correntes têm suas intensidades grafadas na figura. As intensidades I1 e I2 valem respectivamente. Então vamos lá. Para resolver essa questão eu vou usar a lei do nó. Como assim, Marivaldo? Traduz isso aí. Eu tenho aqui um nó. Eu emendei 3 fios. A corrente elétrica que entrar no nó, ela vai ter que sair. Porque não tem como corrente elétrica sumir naquele nó. Ou simplesmente surgir daquele nó.
Não, a corrente elétrica que está vindo pelos fios vai sair também. Sendo assim, vamos analisar. Nesse nó entraram 12 amperes, 12. Saíram 8 amperes. Tem alguma coisa errada, porque se entraram 12 amperes, vai ter que sair uma corrente de 12 amperes. Então, se 3 são 8 amperes, e 2 só pode ser quanto? 4 amperes, porque aí agora ocorre a conservação da corrente elétrica. Entraram 12 amperes aqui nesse nó e saíram quanto? 8 mais 4, 12 amperes. Ou seja, basicamente o que foi que eu fiz? Se entraram 12, saíram 8 aqui. 12 menos 8 dá 4. Então a corrente 2 tem que ser uma corrente de 4 amperes. Agora vamos analisar aqui esse segundo nó. Está chegando uma corrente de 8 amperes nesse nó e também uma corrente aqui de 2 amperes. Ou seja, qual é o total de corrente chegando aqui nesse nó? 2 mais 8, ou seja, 10 amperes. Sendo assim, qual é a corrente que tem que sair desse nó? Relembrando, no nó não vai ter destruição de corrente nem criação de corrente elétrica. A corrente que chegou, no caso 10 amperes, vai ser igual à corrente que vai sair. Sendo assim, a corrente I5 tem que ser igual a 10 amperes. Já que chegaram 10 amperes, deve sair 10 amperes. Sendo assim, a resposta correta é a letra A. I2 corresponde a 4 amperes e I5 corresponde a 10 amperes.